Estamos começando a Hora da Verdade, alimento para o Espírito, com o servo de Deus, Rodrigues. Aí não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, né? Dar positivo, tocar no sininho e se inscrever, para que as pregações possam chegar até você, para alimentar o teu espírito. Porque o próprio Jesus, ele diz, nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Boa noite, noiva do Cordeiro. Deus abençoe a todos aqueles que estiverem aí ligados, plugados, ouvindo a Hora da Verdade. Vamos falar de Zacarias capítulo 8, versículo 10, que diz assim, ó. Pois antes daqueles dias não havia salário para os homens, nem lhes davam ganho os animais, nem havia paz para o que saía, nem para o que entrava. Por causa de quem? Por causa do inimigo. Porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu próximo, diz o Senhor, né? Trazendo Zacarias, trazendo aí o capítulo 8, versículo 10 para 2020, 2021, você vai notar uma semelhança com esse versículo, né? Negócio da pandemia, falta de emprego, todas essas coisas aí. Parece que Zacarias 8 e 10, na mesma coisa. Deus permitiu, nesse presente século, que os mentores de Satanás, para eles trazerem essa pandemia, simplesmente por causa da afronta que os homens que servem ao inimigo afrontaram a Deus, né, em suas festas de carnaval, teatro, manifestações públicas, shows, mídia, zombando de Deus. Aí Deus permitiu que Satanás fizesse em laboratório esses vírus para corrigir a trajetória, primeiro, da igreja, da noiva, permitindo o juízo começar pela casa de Deus. Sabe por causa de quê? Pela prepotência de seus servos. Porque está escrito, né? Está escrito na Santa Palavra de Deus o seguinte, se vê lá em 1 Pedro 4 e 17, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? A palavra prepotente, ela deriva do termo em latim prepotens, né? Que quer dizer pessoa com muito poder e influência. Ou seja, aquela que abusa da sua autoridade para subjugar os outros. A prepotência, inclusive, sempre foi uma das principais características de governos ditatoriais e tiranos. E é claro, prepotência, no carnaval que fizeram ali, aquela imagem de Satanás arrastando Jesus, mas Deus se irou porque começaram a dar culto na terra ao deus Horus, né? A humanidade estava em perigo e Deus sempre corrigiu, porque Ele ama, para que naquele bolo de homens de livre-arbítrio que servem ao diabo, não levem pessoas inocentes sendo enganadas, né?
usam a psicologia barata. Então Deus é justo. Porque no Salmo 144, versículo 3, diz: Ó Senhor, que é o homem para que tomes conhecimento dele, e o filho do homem para que o consideres. Versículo 4, o homem é semelhante a um sopro, né? Sopro. Seus dias são como a sombra que se passa, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da falsidade. Então, Deus permitiu que viesse esse negócio aí que não foi da natureza direto, né? Para corrigir a trajetória e dizer, opa, acabou a zombaria, né? Acabou a afronta ao Criador eterno. E se a pessoa, carnaval, essas coisas, brincasse lá, né? Tudo bem, teatro, essas coisas, mas aí já afrontaram a Deus, né? Isso é uma afronta a Deus, aí é com Deus. Então Deus começou a corrigir a trajetória da terra e da igreja, porque homens prepotentes, são servos de Deus, deixou a prepotência tomar lugar. E aí mistura tudo e Deus está corrigindo, para que não se percam. Aí, porém, tiveram homens e mulheres na Bíblia, né, que Deus permitiu que ficasse o testemunho escrito, por exemplo, da aplicação da fé consciente, né, e emocional e sentimental, de coração, razão, a qual, além de não romper o mundo espiritual, ainda gera incredulidade. Deus deixou exemplo, homens, ele deixou o nome, tudo, Jesus, né? Para mostrar aí a diferença de uma fé de sabedoria que vem do alto com a fé de coração, sentimento e emoção, que é uma fé horizontal e faz a pessoa chorar, cantar, louvar, porém não passa, não rompe a barreira espiritual. Aqui está um exemplo de fé emocional e sentimental. Lá em Marcos, capítulo 9, versículo 20. Então lhe o trouxeram e, como ouviu, o espírito logo despedaçou e, caindo por terra, revolvia espumando. E perguntou Jesus ao pai desse menino, né? Trouxeram o menino para Jesus endemoniado e espumava, se jogava no fogo. Aí Jesus perguntou: há quanto tempo isto lhe sucede? Respondeu ele: desde a infância. Versículo 22 de Marcos 9, e perguntou Jesus ao pai dele, né? Há quanto tempo? O 22, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas, olha só, se tu, Jesus, podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aqui é uma fé de sentimento e emoção. Se tu, né, Jesus, podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus falou assim: se podes crer, tudo é possível ao que crê. Porque sentimento e emoção
você acredita. A fé de sabedoria, de cérebro, você crê. No versículo 24, imediatamente o pai do menino caiu a ficha, pensou cérebro, clamando com lágrimas, disse: Senhor, eu creio. Olha só o que ele falou: ajuda-me na minha incredulidade. Aqui está o exemplo de um homem que usou sentimento e emoção e Jesus o repreendeu, aí caiu a ficha. Eu creio, né? E ajuda-me na minha incredulidade. Então a fé emocional e sentimental, ela causa incredulidade. Será que vai acontecer? Será que Jesus vai fazer? Né? Exemplo de fé consciente, firme, convicta e direta. Mateus 9, versículo 20. E eis que uma mulher que havia 12 anos estava enferma de uma hemorragia. Chegou por trás de Jesus e lhe tocou na orla das vestes. Olha só, olha a fé de cérebro. A fé de Hebreus 11:1. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Era uma mulher consciente, né? Fé firme, convicta. Versículo 22. Mas Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: Filha, tem bom ânimo, a tua fé de sabedoria, fé de consciência, fé de cérebro, pé no chão, a tua fé te curou. E desde aquela hora a mulher ficou curada. Tem uma relação exemplar de homens que venceram pela fé, consciente, usando o cérebro e não o coração, sentimento e emoção. Exemplo, Hebreus capítulo 11, versículo 7 ao 12 e 17 ao 31. Mas Hebreus 11 e 13 diz: todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que era estrangeiro e peregrinos na terra. Agora nós, lavados, remidos, purificados no sangue de Cristo, que nós somos colocados pela misericórdia como filhos de Deus, né? Jesus adotou-nos. Nós, filhos de Deus por adoção, alcançamos, fazemos parte dessa promessa. Por que não usar uma fé de pé no chão, consciente, aquela que não pergunta para Deus por quê, quando vai ser, quando será, será que tu pode, será que Deus me esqueceu? Isso é fé de sentimentalismo e emoção, que é horizontal, é natural da índole humana, né? Ela usa também de psicologia, letra. E nós somos filhos da promessa, alcançamos. Vamos usar a consciência pura para com Deus e obedecer a palavra. Deus falou que não é para fazer, eu não vou fazer. Jesus falou: adultério é pecado, é pecado. Prostituição é pecado, é pecado. Não perdoar, Deus não me perdoa? Opa, peraí. Deixa eu pensar aqui. Se Deus me perdoar, eu estou perdido. Mas a fé sentimental, ela diz: não fui eu. Não vou perdoar, não. E põe justificativa.
Porque essa fé ela é baseada na razão. A fé de cérebro, de pensar, consciência pura com Deus, ela não é baseada em razão. Ela é a própria consciência. Porque nós temos que ter consciência. O arrebatamento está perto. A Bíblia, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Acabou. Eu vou para onde a Bíblia diz que eu vou e acabou. Eu renuncio o adâmico que ainda está na minha carne, que ainda está nos meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Eu renuncio. É um sacrifício. Por quê? Consciência pura, fé de cérebro, fé que pensa e raciocina, não fé de razão. Por isso quem tem razão nunca perdoa, sempre se justifica e não entende o Pai Nosso que diz, perdoa as nossas ofensas assim como. Parece que passa direto. Mas quem tem consciência e cérebro não faz a palavra virar letra, porque a letra mata. A palavra vivifica, porque Jesus diz, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Marcos capítulo 10, versículo 46, mais um exemplo aqui de fé convicta. E vieram a Jericó, e saindo Jesus de Jericó, juntamente com seus discípulos, e uma grande multidão, estava sentado à beira do caminho um mendigo. Além de mendigo, cego. Nome, Bartimeu. Por isso que eu disse que Deus deixou como exemplo de fé. Bartimeu, filho de Timeu. Bartimeu, nome citado como exemplo de fé, era cego, era mendigo. Que situação! Não tinha perspectiva nenhuma, desanimado. Porém, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Né? Hoje em dia, quantos servos de Deus e servas que está sempre ouvindo na casa do Senhor falar os milagres, o que Jesus faz. E aí não faz o que Jesus manda. Não obedece a Jesus, né? Vai por sentimento, emoção. Mas uma coisa esse cego mendigo tinha, esperança quanto ao Filho de Deus. Né? Filhos de Deus hoje, no século XXI, enxergam, porém são cegos. Com vida boa, porém são mendigos, aprisionados a uma fé horizontal de coração, aprisionado em sentimento do passado e emoção da razão. E olha que é uma prisão sem cadeia e sem cadeado. Não sai porque está na letra. A hora que entender a palavra de Deus, que ler a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus, já começa a ter sabedoria do alto e o cérebro a consciência vai dominar a razão. João, Evangelho, capítulo 1, diz 12, versículo 12, mas a todos quanto receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de tornarem filhos de Deus. Olha que coisa linda. Mas o 13, olha só, os quais não nasceram do sangue, sangue aqui fala sentimentalismo, nem da vontade da carne, carne aqui fala de emoções, nem da vontade do varão, isso aqui fala de pregação através da letra, uma pregação psicológica. Mas, de quem? De Deus. Aqui fala, entendeu a palavra. Aqui fala de consciência, de sabedoria que vem do alto. Aí, diz a santa palavra de Deus que este, quando ouviu que era Jesus,
o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só que fé de consciência diretiva, fé convicta de que Jesus o ouviria com convicção, ele tinha convicção. Aí no versículo 48, e muitos, olha só, o repreendiam, é que nem hoje. As pessoas não querem, muitos crentes não querem que cristãos sobressaiam. Não importune o mestre para que se calasse. Mas aqui, como ele era fé convicta, ele clamava mais forte. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não ouviu a torcida negativa, nada. Ele pegou o foco e foi para cima. Fé de convicção, de consciência. Com a fé de sabedoria que vem de Deus, consciente, Bartimeu superou a fé negativa dos que o repreendiam e clamava com maior ânimo. Versículo 49. Parou, pois, Jesus e disse: chamai-o. Olha só aqui, hein? Pensou se ele fosse na da turma. Se ele fosse, eu não sou ninguém, aquela fé de emoção e sentimento, sabe, de autocompaixão. Aí Jesus, chamai-o, e chamaram o cego, mendigo, dizendo-lhe: olha só, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. A fé consciente, fé de quem que usa conscientemente o cérebro, que usa o entendimento e não emoções e sentimento do coração, fez Jesus parar. Versículo 50. Nisto, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Veja só. Ele não esperou Jesus ir ali, não. Ele levantou-se e foi ter com Jesus. Não levou a capa do passado junto, capa que simbolizava sofrimento e miséria. Quem tem fé convicta não leva a capa, não leva o passado junto. Versículo 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Olha só. O exemplo de fé desse mendigo cego, mas que tinha esperança porque ouviu falar de Jesus. E aquele outro, se tu podes, Senhor, olha a diferença. Respondeu-lhe o cego: mestre, que eu torne a ver. No 52, disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus, estrada fora. Fé de coração. Jeremias 17 diz, versículo 9. Enganoso é o coração, quer dizer, a alma, né? A alma, personalidade, razão, mais do que todas as coisas. E perverso. Olha, além de ser enganoso, é perverso. Essa índole humana, essa personalidade adâmica. Coração chamado alma. Por isso que Jesus falou: meu Pai procura os verdadeiros adoradores, os que adoram em alma. Não, os que adoram em espírito e em verdade, consciência. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Ao versículo 10, o Senhor já diz assim: eu, olha aí, já é para cair de joelho e rosto em terra. Eu, o Senhor, esquadrinho a mente, esquadrinho a mente, porque Deus é onisciente. Eu provo a sua alma, eu provo o coração, eu provo a sua índole, né? Que Deus jamais ultrapassa uma barreira chamada livre-arbítrio.
E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Vê se pode. Tiago 1. Ora, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada sabedoria, consciência, temor. Versículo 6. Peça, porém, com fé, convicta, não de coração, mas de cérebro. Aquela fé que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a convicção daquilo que se espera, seja no deserto, seja na tempestade, seja na enfermidade, seja onde for. Não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Sentimento e emoções. Versículo 7 diz: não pensa tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Versículo 8. A fé de coração, de sentimento e emoção, índole, alma, ela é vacilante, né? Homem vacilante que é inconstante em todos os seus caminhos. Então, querida e amada noiva do Cordeiro, vamos usar a consciência pura para com Deus. Se o Pai Nosso, Deus perdoa assim como nós. Não vamos pensar no sujeito, mas vamos pensar na alma. Vai naquela alma, peça perdão. Aí Deus te perdoa. Não olhe o passado. E a fé de sabedoria diz: Deus, seja feita a tua e não a minha vontade, assim na terra como no céu. Às vezes o cristão diz: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, mas em atos e atitudes é a mesma coisa dizer: seja feita a tua vontade aí, aqui na terra faço eu. Então, é tempo de despertar. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. E se você, meu irmão, minha irmã, está aí, o diabo te acusando, existem duas coisas que Deus deixou: o arrependimento e o perdão. Libera perdão, se arrepende, e o Senhor vai virar nova página na sua vida. Mas agora, joga a capa fora, que Ele vai te dar a folha em branco, para que você, agora com sabedoria do alto, no cérebro, consciência, escreverá a sua nova história. Deus abençoe. Servo de Deus Rodrigues vos diz boa noite.